E aí, meus caros? Muito bem, gurizada? Tudo certo aí com vocês? Espero que esteja tudo bem, que estejam todos bem, beleza? Estamos aqui começando o nosso programa A Grama é Verde, certo? A Grama é Verde, nosso programinha semanal falando sobre Chesterton, certo? Vou deixar vocês irem entrando aí. E é o seguinte, hoje nós vamos continuar a análise da nossa obra O Essencial de Chesterton, certo? Nós vamos ver o capítulo 2 hoje, conforme previamente avisado, né? Então, meus caros, hoje está sendo o episódio 5 do programa Grama é Verde. Quem aí está conseguindo acompanhar sabe que a gente está tentando aí aumentar a qualidade cada vez mais. E hoje nós vamos falar então do capítulo número 2, certo? Semana passada nós começamos a falar sobre o primeiro capítulo, né, que é o Homem Comum. E vale muito a pena que vocês olhem depois daquela live, vão entender muitas coisas para esse segundo capítulo aqui, que se chama Os Três Tipos de Homens, certo? Os Três Tipos de Homem é o capítulo que nós analisaremos aqui sobre Chesterton, beleza? Bom, eu vou começar citando o próprio Chesterton aqui para vocês, certo? E daqui a gente vai discorrer. Vamos lá, Chesterton começa o artigo assim. Grosso modo, há três tipos de pessoas neste mundo. O primeiro tipo de pessoas são pessoas. De todas as classes, a maior e provavelmente mais valiosa. Devemos-lhes as cadeiras nas quais nos sentamos, as roupas que vestimos, as casas nos quais moramos. E, de fato, se pararmos para pensar, o mais provável é que nós mesmos nela estejamos, na classe de pessoas. A segunda classe podemos chamar, por conveniência, os poetas. São frequentemente uma dor de cabeça às suas famílias, mas via de regra uma bênção à humanidade. A terceira classe é aquela dos professores ou intelectuais, vez ou outra descritos como a gente pensante, e os tais são um desgosto e uma desolação tanto para suas famílias quanto para a humanidade, certo? E aí o Chesterton faz uma brincadeira dizendo que ele está estipulando esses três tipos de homem, né? Ele diz assim, não a ofereço aqui levianamente. Tem-se aí o fruto de mais de 18 minutos de reflexão e pesquisas diligentes. Aí, evidentemente, o Chesterton está fazendo uma brincadeira, certo? Bom, o que nós vamos comentar sobre essa obra e esses três tipos de homem, segundo o Chesterton? Vamos focar lá. Há três tipos, então, para o nosso gigante, beleza? As pessoas, o homem comum que a gente estava falando, certo? O homem comum, as pessoas, gente como eu e você, gente como nós. Aos poetas, Chesterton sempre gosta de falar os poetas porque são aqueles que conseguem encarnar, né, os principais elementos da alma humana e expressar isso. E aos professores intelectuais. Mas aqui, hoje, né, chamar de professor intelectual é algo positivo. Na sua época, né, ser isso era, assim, o Chesterton está usando isso num sentido que depois ele mesmo vai dizer no livro, que são os pedantes, certo? São aqueles que basicamente formam o núcleo dos homens incomuns que nós vimos na semana passada, certo? Esses homens, então, que a partir do alto de suas sabedorias, né, governam todos os outros homens, a ralé, né, essas pessoas comuns aí, etc. Bom, basicamente, o Chesterton aqui, né, depois começa a falar sobre o primeiro tipo de pessoas, que basicamente é o povo, né? É o povo simples, a pessoa comum, né? Os homens comuns. As pessoas, basicamente. As pessoas que têm neurônios decentes, né? E que têm, assim, um mínimo de civilidade, certo? Bom, essas pessoas, para Chesterton, elas têm uma sutilidade em perceber a realidade das coisas que, em geral, é muito comum, mas é pouco pensado.
Por exemplo, o Chesterton diz que o tipo de pessoa, o tipo de homem comum é aquele que vê numa criança, ele fala isso no artigo, tá? Um charme, certo? Ou seja, vê naquele bichinho ali que chora e faz cocô e corre, quebra as coisas, vê algo muito bonito ali, né? Vê uma beleza ali, basicamente. É o mesmo tipo de pessoa que no entardecer, né, no crepúsculo, olha para aquilo e tem um misto de sentimentos, vê uma beleza e vê uma tristeza. É o mesmo tipo de pessoa que, ao ver um homem lutando contra 3 homens, é o outro exemplo que ele dá, vê ali algo emocionante e bonito. E quer ver, então, esse homem lutando com esses outros 3, quer saber o que vai acontecer, vê beleza naquilo. Bom, tudo isso, né, basicamente se trata das impressões que os homens comuns têm, certo? Então, esses homens comuns que têm essas impressões, segundo Chesterton, eles geralmente têm essas boas e sutis impressões o tempo inteiro, mas eles não as conseguem expressar, certo? E por não conseguir expressar essas boas intenções, são tidos então por gente ignorante, por gente imbecil, por gente ralé, por gente simples demais, etc. É o povo que é desprezado, beleza? Bom, porém há um tipo de pessoas que pegam esses sentimentos sutis e conseguem trabalhá-los dentro de si e fora de si de tal modo que levam-nos, né, a ver a excelência da sutileza. Compreendem? Ou seja, os homens que conseguem levar essa sutilidade de ver a realidade, né, ver os paradoxos da vida e ver a beleza que está na existência, etc, etc, esses homens que conseguem levar ao ápice a experiência humana, que conseguem levar-nos, né, a um transcendente, que conseguem realmente colocar asas na alma e voar, né? Esses homens são os poetas. E para Chesterton, os poetas são essenciais para para qualquer tipo de sociedade. Vejam que interessante o que ele vai falar, né, em relação aos poetas. Os poetas carregam os sentimentos populares a um píncaro melhor delineado e mais esplêndido, mas que se nunca esqueça de que estão carregando os sentimentos populares. Ou seja, os poetas estão falando de coisas que eu e você podemos vivenciar. Veja, aqui tem uma crítica interessante do Chesterton em relação ao seu tempo, que é o fato de que essa coisa toda iniciada, né, lá no Iluminismo, na Renascença, etc., essa coisa de ter uma classe iluminada, um tipo de gente que, bom, agora faz a razão, né, ser a prioridade do mundo, e que vai negando a tradição antiga, e que vai negando tudo que veio antes, e que vai, então, construindo do zero, fazendo, né, uma idade moderna de verdade, na idade das luzes, onde as trevas estão indo embora, e por aí vai. Esse tipo de gente, né, faz com que, conforme os séculos vão passando, cheguemos ao estado onde Chesterton estava, de um pleno racionalismo que se misturava com o materialismo, que se misturava com ideologias políticas, que se misturava com outros, né, pensamentos metonímicos, e tudo isso engloba, basicamente, uma visão de que a sociedade deve ser guiada pela ciência, os intelectuais e os homens que entendem, então, as coisas. E esses poetas, esses desocupados, né, esses homens aí que escreveram grandes obras, mas já são do passado, né? Não, estes nós não precisamos deles. Esses podem ser deixados de lado. Por quê? Porque estes justamente representam, né, o ápice dos pensamentos populares, ou seja, o Chesterton aqui não está falando de populismo, certo? Ele está falando de que as pessoas comuns se sentem representadas pelos poetas.
Por isso que as pessoas comuns, quando leem Homero, quando leem Dante, quando leem Shakespeare, né? As pessoas se sentem ali no ápice de si mesmas. Se sentem ali tendo uma experiência humana única. Ler os clássicos é isso. Você entra dentro de um barco, meus caros, que já está construído e que é magnífico e você faz parte. Então, navega junto com esses grandes homens. Mas o homem moderno se nega a navegar para construir seu próprio barco, para construir sua própria fortaleza, para fazer tudo conforme ele pensa, porque ele acha-se maior do que a própria tradição que o antecedeu. Bom, isso é basicamente o que o Chesterton chama de terceira classe de pessoas. A primeira classe são as pessoas comuns, né? O homem comum. A segunda classe são os poetas, que carregam os sentimentos populares a um píncaro melhor delineado e mais esplêndido. Ou seja, aquilo que eu e você conseguimos expressar, mas de um modo pequeno, Chesterton consegue expressar de um modo gigantesco. Por que você acha que quando você lê Chesterton, você se sente identificado com ele e pensa, caramba, esse cara é um gênio. Esse cara falou tudo que eu queria falar. Exatamente por causa de porque ele é um poeta. Né? Ele é esse tipo de homem que consegue elevar para o alto, né? Fazer com que essa coisa dentro de nós, essas ideias, essas sutilezas, né? Esses paradoxos que nós entendemos, mas não temos como nomear corretamente porque não temos essa capacidade, não temos esse treinamento, não temos esse dom, às vezes, é o caso também. E basicamente, o que Chesterton faz, ele pega e expressa isso com uma capacidade incrível. O que Shakespeare faz, ele pega e expressa isso. O que Dante faz, ele pega e expressa isso. Compreendem? Ou seja, o que esses homens fazem, eles expressam. E eles conseguem colocar no papel os nossos corações. E isso, certo, é feito também, né, pelos grandes intelectuais. Que aqui não é a crítica do Chesterton, não é Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Boécio, Alcuino, né? Não é a Platão, Aristóteles. Não. A crítica de Chesterton não é a Sócrates. Muito pelo contrário. A crítica de Chesterton é para os homens que negaram estes homens em prol de suas ideologias. Os homens insensatos, os homens incomuns, conforme nós vimos no vídeo passado. Esses homens são os pedantes, né? E vejam só o que o Chesterton fala. Os poetas são aqueles que, compreendendo as pessoas, por isso mesmo elevam-se acima delas. É claro, a maior parte dos poetas escreveram em prosa. Dickens, por exemplo. Os pedantes elevam-se acima das pessoas. Veja, os poetas se elevam acima das pessoas, né, porque as compreendem. Então, as compreendendo em perfeição, acabam se elevando. Agora, os pedantes, né, essa classe, essa gente falante, que é o que o Chesterton fala, esse é o termo que ele usa, certo? Esses pedantes, eles se elevam acima das pessoas por se recusarem a compreendê-las. Ao dizer que todas as suas preferências vagas e estranhas são preconceitos e superstições. Ou seja, os pedantes fazem com que as pessoas se sintam estúpidas. Os poetas com que se sintam mais sábias do que jamais poderiam ter imaginado. Há muitos elementos estranhos. Talvez o mais estranho de todos seja o destino dos dois fatores na política prática. Ou seja, vejam só que coisa atual isso aqui que o Chesterton vai falar nesse artigo, certo? Ou seja, bom, tô falando dessas teorias aqui, tô falando de poeta, tô falando de pedante, né? Os três tipos de homens e tal. Mas como é que a gente vê isso na realidade? O Chesterton fala, olha, o mais estranho é que nós podemos ver isso na realidade política atual. Ele diz, os poetas que abraçam e admiram as pessoas são a miúde apedrejados e crucificados. Os pedantes que os desprezam são a miúde enriquecidos e coroados. Na Casa dos Comuns, por exemplo, no parlamento inglês, há certo número de pedantes, mas comparativamente poucos poetas. Pessoas não as há nenhuma. Né? Então, basicamente,
Aqui o Chesterton poderia estar falando do Brasil também, né? E aqui, vejam só, ele diz: por poetas não quero dizer, como vai acima explicado, pessoas que escrevem poesias, ou que escrevam o que seja. Refiro-me a indivíduos que, tendo cultura e imaginação, usam-nas para compreender e tomar parte nos sentimentos de seus próximos. E isto em oposição àqueles que as usam para se alçar ao que dizem ser um patamar superior. Numa palavra, o poeta se difere do povo à força de sua sensibilidade. O professor, no caso, pedante, de sua insensibilidade, certo? Ou seja, o Chesterton basicamente está falando que o poeta, esse segundo tipo de homem, ou seja, tem o homem comum, né? Pessoa comum. O poeta, ele é a excelência do homem comum. É aquele que o homem comum, inclusive, louva, saúda, né? É Camões, é o poeta, certo? Agora, o pedante, ele é a excelência deste contrário. Ele é a excelência do homem incomum, certo? Então, essa excelência do homem incomum, ela tem aqui um joguete, né, de palavras. Depois, o Chesterton, já vou explicar isso para vocês. O Chesterton depois, né, ele vai falar sobre exemplos, basicamente exemplos que envolvem a sogra, né, e tudo mais. Mas depois ele vai dizer o seguinte, que há nos poetas distinções mentais reais, enquanto que nos pedantes não. O que Chesterton quer dizer nisso? Eu vou ler o texto aqui para você, tá? Presta bem atenção. Suponha que surja o professor e suponha que ele diga... Eu estava falando o que é uma sogra, certo? Ele diz assim: suponha que surja um professor e suponha que ele diga, coisa que certamente fará: uma sogra é apenas uma co-cidadã. Considerações quanto ao sexo não devem interferir com a solidariedade. A idade em nada deve influenciar o intelecto. Uma sogra é apenas outra mente. Temos de nos libertar de semelhantes hierarquias e níveis tribais. Beleza. Ora, quando o professor diz isso, como sempre diz, eu lhe digo: meu senhor, és mais vulgar e apedeuta que o mais disforme artista de teatro. És mais cego e chucro que o populacho. Essa gente teatral, vulgar e espalhafatosa, ao menos aprendeu uma matiz social e uma distinção mental reais, ainda que só consigam expressá-las de modo confuso e atrapalhado. Tu, por outro lado, és tão confuso e atrapalhado que não a conseguiste aprender em absoluto. Se realmente não consegues ver que a mãe do noivo e a noiva têm qualquer razão para constrangimentos ou diffidências, não és nem polido nem humano. Não tens em ti qualquer simpatia pelo profundo e duvidoso coração das gentes humanas. Antes apresentar a dificuldade de modo vulgar, a nem saber que a dificuldade existe. E aqui nós poderíamos fazer um paralelo, né? Sobre se uma coisa é digna de ser feita, é digna de ser mal feita. Ou seja, antes fazer uma coisa de modo mal feito do que não fazer, certo? Se essa coisa for algo bom, o fato de nós não sermos perfeitos nelas não significa que nós não devemos tentar realizá-las com perfeição, mesmo que isso nos cause uma falha, certo? Mas o que está por trás, meus caros, desta distinção mental real que o Chesterton está falando? Ou seja, nós já vimos bem que o primeiro tipo de homem, né? Vimos na live da semana passada que esse primeiro tipo de homem já está explicado, já está exemplificado. Mas agora o que seria esse segundo tipo de homem? E esse terceiro, né? O que significa ser poeta e ser pedante? Nós precisamos nos lembrar que o tempo de Chesterton, né, que também é o tempo atual hoje em dia, cai naquilo que eu denominaria como cegueira intelectual, que é motivada e se embebeda de uma soberba intelectual. Ou seja, o soberbo, ele é aquele que se coloca acima dos demais e considera-se acima de tudo e de todos, né? Ele não consegue aceitar a própria estrutura da realidade. Ele não consegue compreender de que ele é apenas mais um, não. Ele sente-se o especial, o portador, né? E esse soberbo,
Ele é aquele que acha que sabe, segundo Chesterton, mas na verdade ele não sabe. E esse é o tipo de gente que guia a sociedade há muitos séculos. É isso que o Chesterton está querendo dizer. Esses são os pedantes. Esse é o tipo de gente que faz a opinião pública, né? Que faz com que os homens sejam guiados por suas ideias miraculosas, brilhantes, sensacionais, geniais, né? Esse tipo de gente que se baseia no vício, que se baseia na soberba, que se baseia na mentira, né? Nas verdadeiras fake news, nas fake ideas, né? Ou seja, eles realmente se baseiam em princípios que não têm qualquer relação com a verdade, qualquer relação com a realidade. Esse tipo de gente é o tipo de gente que guia a sociedade que nós vivemos, certo? É o tipo de gente, é a classe falante, é a gente pensante que o Chesterton fala. É o pessoal que a Rede Globo entrevista no Fantástico para dar opinião sobre o que a ciência fala. É esse tipo de gente, para vocês entenderem o que a gente está falando. E, em contrapartida, nós temos os poetas que são aqueles que, embebidos da existência real, embebidos dos fatos cotidianos e dos acontecimentos ao seu redor, embebidos dos sofrimentos, embebidos das alegrias verdadeiras, embebidos, né, das dificuldades, das mazelas, das tribulações, das necessidades que nós temos, mas também embebidos das farturas, né, das alegrias, das virtudes, das belezas, das bondades, né, que nos são dadas aqui neste mundo. Esses homens, então, sabendo que não sabem, na verdade são os que mais sabem. Aqui tem uma brincadeira socrática aqui, né? Essa questão do só sei que nada sei no sentido bem socrático, ou seja, o fato de você saber que o mundo não tem como ser colocado inteiramente dentro da sua cabeça e que é você que deve se curvar, então, essa verdade, essa realidade, não o contrário. O fato de você fazer isso baseia, né, sobrepõe, coloca tudo acima de um chão. Um chão que é o oposto da soberba. Um chão que nós conhecemos como humildade, certo? Então, a humildade para Chesterton, né, é uma virtude essencial. O Chesterton detestava o vaidoso, soberbo intelectual, certo? Ele tinha uma ojeriza a isso. E essa humildade é o que baseia, né, é o que suporta o homem na busca do conhecimento da verdade. Ninguém consegue buscar a verdade legitimamente, profundamente, sem a humildade. E o poeta é o homem humilde. O poeta aqui, Chesterton, lembremos, está falando não do homem que escreve versos, mas o poeta é o homem que busca levar à excelência o sentimento do homem comum, do homem criado por Deus. Busca levar à perfeição, busca impactar o outro com a sua existência de fato, porque a sua existência tem valor, certo? Então, enquanto que os pedantes que dominam esse mundo, os intelectuais, né, todos estes que são a classe falante, são os que aparecem, são os que mandam, são os que orientam os que mandam, enquanto que todos esses baseiam seus reinos em suas verdades, que na verdade nada mais são do que mentiras, que nada mais são do que cegueiras, que nada mais são do que soberbas, né? Soberbidades da vida, ou seja, nada mais são do que fugalidades, né? Fugacidades, nada mais são do que mentiras. Estes são os tipos, então, são o tipo de homem que Chesterton não quer que nós sejamos. Agora, o tipo de homem poeta, né? Ou seja, o homem que se volta, então, para essa tradição, para essa experiência do homem, do ser humano, mais em sua plenitude. O homem que não se considera acima dos demais, mas se acaba colocando, né,
na verdade, acaba sendo colocado acima dos demais justamente por estar sempre baseado na humildade, né? Esse homem que busca a verdade incessantemente, esse homem que vai atrás, né? Que vai atrás da verdade mesmo, esse homem que vai atrás da caridade, né? Esse homem que vai atrás de virtude, de beleza, de bondade, da própria verdade, esse homem é o tipo de homem, então, que leva a sutileza da vida humana à sua excelência. E ele pode até dar uma complicação para sua família, o Chesterton fala. Porém, essa complicação ela é redimida, porque ele traz um bem para a humanidade. Então, vejam só, meus caros, que a maioria dos grandes homens, grande parte, né? Os grandes homens que marcaram a cristandade e o pós-cristandade também. Esses grandes homens, esses grandes católicos, esses grandes intelectuais, essas grandes pessoas, né, que foram importantíssimas para a criação de todo o Ocidente, todos eles, de um modo ou de outro, tinham um pé na poesia, né? Porque a poesia ela não é algo que é quantitativo, ela não é algo que se baseia na mentira, ela necessita que a alma seja treinada pela própria vida humana. É evidente que ela necessita de educação, né? Para ter métrica, para ter ritmo, para ter beleza, para ter refinamento, certo? Agora, ela parte de um pressuposto que é o ser humano comum levado à excelência. Por isso que, por exemplo, quem é considerado, né, dentro do catolicismo, o maior intelectual de todos os tempos, ou seja, o maior sábio, não vou dizer o intelectual, né? Voltou. Estão me ouvindo aí, meus caros? Voltou, né? Voltou. Falem aí nos comentários se voltou. Acredito que sim. Meu Wi-Fi deu a louca aqui. Voltou, né? Bom, nós estávamos falando de São Tomás de Aquino. Vocês escutaram até aí? Inclusive já vai abrir o espaço para perguntas aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, vai ser o tempo. Aí voltou. Bom, São Tomás de Aquino você encontra entre suas obras completas poemas. Música. Que é o Adoro-te Devote? Que é o Adoro-te Devote? Se não um poema à Eucaristia. Um poeta colocando seu coração ali, né? Adoro-te devote, latens deitas. Ou seja, poesia, né? Poesia é o homem comum em excelência, é o sábio, é o homem simples, é o homem que se baseia na humildade, certo? É São Tomás de Aquino. Mas se você vai pegar a biografia então desses grandes homens, Santo Agostinho, caramba, o escrito de Santo Agostinho é o quê? É poesia, né? Gritastes, rompestes minha surdez, estavas tão dentro, eu tão fora, né? Que isso, meus caros? Poesia? Que é Chesterton escrevendo? Não estou comparando ele, né? Tô fazendo uma analogia. Poesia. Os grandes homens trazem um pé poético. Né? Ou seja, o que o Chesterton está querendo dizer é que isso não se dá feito chuchu, entendeu? Em árvore qualquer. Isso é necessário preparar-se e subir acima um outro patamar. Mas um patamar que não sobe pisando nos outros, certo? Um patamar que faz isso de acordo com a caridade, com a leveza.
né? E isso, evidentemente, só acontece naqueles tipos, né, que realmente se enquadram nesse tipo de homem para Chesterton. Então, basicamente, o Chesterton, resumindo, né, fala assim: existem esses 3 tipos de homens. No centro, por um lado, nós temos os poetas, que é esse tipo de homem que eu estava falando. Por outro, os pedantes. No meio, o homem comum. E hoje, nós somos governados por um número gigante de pedantes, né? Quem manda no mundo é um número gigante de pedantes. Comparando o número desses com esses, né, que são os poetas, um número ínfimo, né, pequeníssimo, de poetas opinando e sendo escutados, certo? Tendo espaço, eles são escutados, né? Sempre são ouvidos, porém, cada vez mais tentam abafá-los, matá-los, né? Escondê-los. O que é São José de Anchieta hoje no Brasil? Ninguém conhece. Por quê? Né? Porque houve um processo para fazer isso. Então, esses oprimem esses, né? Esses subjugam esses. E no meio disso, a nós, ao povo comum. Só que esse tipo de homem, ele nem aparece mais entre aqueles que mandam. De vez em quando aparece um poeta, mas os pedantes estão sempre lá. Então, é isso que o Chesterton está querendo dizer nesse artigo, certo? E aqui, então, nós encerramos esse segundo artigo e abrimos o espaço para perguntas, né, comentários, etc. Nós temos aí 5 minutinhos para fazer isso, beleza? Para eu conversar com vocês aqui, o que vocês acharam da live. Não esqueçam depois de comentar lá no feed, né? Mandar para os amigos se vocês gostaram. Para quem está lendo o Chesterton, está lendo o Essencial de Chesterton, a gente está comentando o segundo artigo, o primeiro foi semana passada. Então não esqueçam aí de fazer isso daí depois que o vídeo for para o feed UGTV. Então vamos responder as perguntas de vocês aí. Lembrando que são as últimas horas para adquirir o Clube dos Negócios Estranhos. A obra é espetacular, fiz uma live ontem sobre ela aqui no perfil mesmo. Então aproveitem, certo? Quem não adquiriu, últimas horas. Depois já era, beleza? Vamos lá então. Vamos ver as perguntas que nós temos aqui. Vamos lá. Eu gosto de ver bastante coisa aqui. Ó, os caras estão entendendo o que eu tô falando aqui, ó. Drauzio Varela e Átila Yamarino, né, são os exemplos retumbantes desses homens soberbos. São esses pedantes aí que a gente vê falar. A sua existência tem valor. Como é possível que as pessoas não vejam? Exatamente, a cegueira minha, cara, que eu estava falando ali. Vamos lá. Poesia é tudo que vemos. Vemos beleza quando materializamos isso em palavras, vira o poema. Pedro, acho que é, né? Porque a beleza, as belezas que passam da alma para as mãos dos artistas, procedem daquela beleza que está acima das nossas almas, e minha alma suspira dia e noite. Que beleza, Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho é a expressão, né, dessa beleza. Vamos lá, já não estava inspirado hoje, né? Não, meu cara, não considero isso. Por onde um leigo que nunca leu Chesterton poderia começar? Aqui, meu caro, ó. Aqui. O Essencial de Chesterton. Certo? Um bom início. Mas se você quer saber mesmo todos os detalhes de como começar a ler Chesterton, meu caro Anderson, recomendo que você entre aqui no nosso IGTV e veja a live, o programa Grama é Verde, #1, certo? Ele não tem uma capinha igual a todos os outros, nós não tinha capinha ainda. Mas esse programa conta todos os detalhes de por onde começar a ler Chesterton. Tá tudo resumido lá. Beleza? Sugestão de um poeta atual do Brasil que goste do homem comum. Minha cara, excelente pergunta. Um poeta atual do Brasil, né, que eu gosto de ler. Eu não costumo ler muitos autores atuais que expressem essa poesia na escrita, certo? Mas eu gosto muito, muito do professor Sidney Silveira. Eu, particularmente, gosto muito. E ele tem momentos poéticos, né? Aforismas ali. Ele faz uma série de postagens que realmente, né? Sendo um tomista de excelência gigante, certo?
realmente trazem ali para nós a poesia. O professor Sidney é um monumento quase, certo? Acredito que ele seja um escritor que exponha isso muito bem nos tempos atuais. Caí de paraquedas, muito boa live, obrigado. É isso aí, toda segunda, 21h30 estamos aqui. E lembrando que hoje é o último dia da campanha, que ainda não levou, pelo amor de Deus, aproveite. Isso, poesia é o próprio Deus, como alguém disse aí. Como Chesterton conseguia manter a sua humildade e ao mesmo tempo vencer seus opositores nos debates defendendo a verdade? Meu caro, então, Chesterton tinha a arte de ser poeta, certo? Então, essa caridade de Chesterton provinha justamente de sua alma poética, certo? Mas mais que isso, de sua alma cristã, né? De sua alma católica, ou seja, essa alma que realmente quer dar-se inteiro, quer dar-se todo pelo todo, dizia Santa Teresa, né? Determinar a determinação, ou seja, entregar-se inteiramente é algo que fazia Chesterton ter essa personalidade tão intensa. Obrigado pela dica, também gostaria de saber por onde começar. É isso aí, certo? Então, meus caros, respondi as perguntas de vocês, quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais, certo? E acredito que a live de hoje tenha sido bem clara, né? Agora esses primeiros artigos são curtos, então dá pra gente explicitar bem. E semana que vem, então, nós vamos ver o capítulo número 3, certo? Vamos ver aqui qual é o capítulo da semana que vem, para já deixar adiantado, né? No país de pernas para o ar, certo? É o capítulo da semana que vem. Meus caros, Chesterton parece estar falando do Brasil aqui, né? No país de pernas para o ar, certo? Essa é a live da semana que vem, conto com vocês. Não esqueçam de deixar os comentários assim que o vídeo for pro GTV, mandar para os amigos se gostaram, curtir as redes, olhar, se inscrever no nosso canal no YouTube e principalmente aproveitar a campanha aí que está acabando, são as últimas horas para vocês curtirem, certo? Então, meus caros, é isso. E, enfim, foi um prazer imenso estar com vocês. Semana que vem nos veremos novamente, comentando o artigo No País de Pernas para o Ar, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos numa próxima. Valeu!